Fala galera do canal, beleza? Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula no canal. Vou estar falando um pouco hoje sobre a diferença de programação estruturada e programação orientada a objeto. Tá explicando detalhadamente para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida no final desse vídeo, coloque lá nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, compartilha e ative as notificações, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Programação estruturada versus programação orientada a objeto. Está falando aqui sobre a definição e característica de programação estruturada e definição e característica de programações orientadas a objeto. Programação estruturada. A programação estruturada é uma técnica de programação que visa construir programas claros, legíveis e eficientes de fácil manutenção, independente da linguagem. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui? Toda linguagem estruturada, ela é compilada. Quando você compila, ela executa cada linha de código para você e te dá o resultado. Ou seja, ela é bem clara na hora da execução. Ela segue uma sequência. E por isso que muitas pessoas falam que ela é bastante clara e legível. Porque se der algum erro nessa linha de código, ela mostra exatamente o erro na posição que está. Então isso facilita muito o programador na hora da execução do código, entendeu? Na programação estruturada, se faz uso de três estruturas de controle para a construção da lógica de um programa, que são sequência, seleção e repetição. Antes de eu falar dessas três, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre falar aqui na linha do tempo, né, da linguagem de programação. No passado, a gente tinha a programação de baixo nível. O que seria programação de baixo nível? Era uma programação que não era tão complexa que os programadores da época não conseguiam interagir com o computador, entendeu? Porque era muito complexa, ou seja, muito difícil. Se você quisesse dar uma instrução para o computador, você tinha que dar uma instrução exatamente do modo que ele trabalha, ou seja, binário. Então, as instruções que as pessoas passavam para o computador na época eram instruções binárias. Então, para a compreensão era bastante complicado, bastante difícil, entendeu? Aí surgiu, logo após, uma linguagem de alto nível, que seria a que a mais conhecida seria a linguagem C. Ou seja, a linguagem de alto nível ela começou já a ter uma interação melhor com o computador. Algumas instruções que os programadores desenvolviam, o computador já lia e já dava uma resposta, então já começou a melhorar um pouquinho. Depois disso, veio a programação linear. O que seria a programação linear? Ela começava de cima para baixo, passo a passo, o que teria que fazer, e enviava o computador, e o computador executava da mesma forma. De cima para baixo, cada, cada situação ali que o programador colocava para o computador, entendeu? Logo após a programação linear, veio a programação estruturada, que é a que a gente está falando hoje, entendeu? Que tem essas estruturas de controle, né, que é sequência, seleção, repetição, e é uma das técnicas de programação que é usada até hoje, entendeu? Não só ela, mas como a programação orientada a objeto, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Teve ainda também a programação modular. O que seria a programação modular? Ela trabalhava com pequenos módulos, pequenas funções específicas dentro do sistema, que em determinada parte do código você poderia chamar ela, entendeu? Só que ela não durou muito tempo, porque veio logo a programação orientada a objeto. Então é bom vocês saberem dessa informação para vocês saberem o crescimento que foi da linguagem da programação, aonde ela começou e por que chegamos nessa parte, beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura de controle, as três estruturas de controle que existem na programação estruturada, que seria sequência, seleção e repetição. O que seria a sequência? É uma estrutura que define uma instrução de programa de forma sequencial, ou seja, ela começa de cima para baixo, passo a passo, entendeu? Não pula nenhuma etapa, vai seguindo linha por linha, como aqui está no exemplo. Eu declarei uma variável do tipo int, com valor 3, uma segunda variável int, valor 4, digito o valor
e ela lê o valor. A mesma coisa com a outra variável. Digita o valor e ela lê o valor. Ou seja, vocês viram aqui que ela seguiu uma sequência. Declaração das variáveis, digite o valor, leia. Digite o valor e leia. Ou seja, seguiu uma forma, seguiu um caminho sequencial. Beleza? Seleção. Essa estrutura permite que o fluxo da instrução seja executado a partir do momento em que haja uma condição lógica. Ou seja, aqui no exemplo, int n é igual a 3, int b é igual a 4. Aí, no caso, a condição lógica seria, se n for maior que 3, escreva verdadeiro. Se não, escreva falso. Então, vocês viram aqui que tem uma condição. Se for isso, é verdadeiro. Se não, é falso. Então, isso seria a característica dessa seleção aqui quando ele fala, entendeu? Permite que o fluxo da instrução seja executado a partir do momento em que haja uma condição lógica. Repetição. Essa estrutura permite que uma ou mais instruções sejam executadas repetidamente, de acordo com a condição lógica. Ou seja, enquanto aquilo não for verdadeiro, ela vai continuar repetido infinitamente. Aí, quando for falso, ela vai e sai e o programa para. Essa quantidade de vezes que ela fica fazendo repetidamente, a gente chama de looping na programação. Como eu botei no exemplo aqui. Int n é igual a 3, int b é igual a 4. Enquanto n, que vale 3, for menor que b, escreva n é menor que b. Ou seja, enquanto ela for menor, ela vai ficar ali, ó, escrevendo n é menor que b, n é menor que b, infinitamente. Aí se eu botar um outro valor, ela sai desse looping, dessa repetição, e aparece o valor e o programa para. Então, essa condição de repetição seria isso. Enquanto aquilo não mudar, ela vai continuar fazendo. Caso diferente, ela sai do looping e para o programa. Beleza? Tá falando um pouco agora sobre programação orientada a objeto. Programação orientada a objetos. Criada nos anos 70 por Alan Kay, formado em matemática e biologia, que além dessas duas formações, tinha uma paixão imensa em educação para crianças. Ou seja, Alan Kay, na época, ele é um cara muito inteligente e bastante visionário. Ou seja, ele queria adaptar a computação com a biologia e com a matemática. Ah, Douglas, mas como assim? Com a matemática, o raciocínio lógico, entendeu? A velocidade da informação que o computador tem. E com a biologia. Como seria com a biologia? A biologia seria o quê? As células trabalham juntos, se reagrupam para um determinado fim. Então, ele queria pegar esse conceito dentro da biologia e colocar dentro da computação, entendeu? Ele escreveu um postulado na época que eu achei bastante interessante, eu vou estar falando aqui para vocês. O computador ideal deve funcionar como um organismo vivo. Cada célula se relaciona com outras a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funciona de forma autônoma. As células poderiam se reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Ou seja, repara que se você for analisar essas situações aqui do postulado dele em relação às células, em relação à biologia, ele queria pegar esse conceito e colocar dentro do computador para poder ser uma coisa mais dinâmica, entendeu? Para que a linguagem pudesse interagir melhor com o usuário, entendeu? E ele fez isso, que seria a programação orientada a objeto. O que aconteceu? Depois dele escrever esse postulado, ele desenvolveu um determinado protótipo que era chamado de Dynabook. O que seria o Dynabook? Hoje em dia, seria o notebook que a gente tem, entendeu? Ele foi um dos desenvolvedores desse protótipo. Só que o que acontece? Na época não tinha tanta tecnologia assim. O que aconteceu? Esse protótipo dele só ficou no papel. Só que ele não se deu por satisfeito. Ele falou, tem que desenvolver alguma coisa, alguma linguagem para que esse meu protótipo possa ir para o mercado e tal, e as pessoas podem usar. Por isso que eu falei, ele tinha uma paixão muito grande em educação para as crianças, ou seja, ele queria alguma ferramenta que as crianças puderem interagir, ou seja, usar o mundo, usar o
o dia a dia delas dentro da programação, beleza? Aí o que aconteceu? Alan Kay desenvolveu a primeira linguagem de programação na época, que era chamada de Smalltalk. Essa Smalltalk, ela era praticamente não, né? Ela era totalmente orientada a objeto. Ela tinha classe, tinha instância, atributos, métodos, que eu vou estar explicando mais à frente para vocês. Então, Alan Kay desenvolveu essa linguagem, Smalltalk, que era totalmente orientada a objeto. O que ele fez? Ele introduziu essa linguagem dentro do Dynabook, que no caso seria hoje o nosso laptop ou notebook. Com isso, ele criou a programação orientada a objeto. Ou seja, repara que ele era um cara visionário, entendeu? Ele conseguiu juntar a biologia, que seria a questão de agrupar, reagrupar, trabalharem juntas por uma determinada função, a matemática com raciocínio lógico, com a velocidade, dentro de uma linguagem de programação, beleza? Que no caso seriam o quê? É uma classe, um método, atributos, funções ou método, que eu vou estar explicando para vocês o que seria cada uma dessas, beleza? Programação orientada a objetos é um modelo de programação onde podemos assemelhar a estrutura de um programa a coisas do mundo real. Por esse motivo, a palavra objeto. Antes de mais nada, a gente tem que saber a definição de objeto. O que seria objeto? De acordo com o dicionário, objeto seria um material ou algo abstrato que é reconhecido pelos nossos sentidos, que tem comportamentos e características. Isso seria um objeto. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa caneta. Essa caneta é um objeto. Como eu falei para vocês, não necessariamente um objeto é palpável, concreto. Pode ser um objeto abstrato. Beleza? Nessa caneta aqui, quais são as características dessa caneta? Ó, ela tem uma tampa, como vocês estão vendo aqui. Ela tem esse invólucro aqui em volta, que protege a carga. Tem essa tampinha aqui embaixo. Isso seriam as características do objeto caneta, como vocês estão vendo. Agora, o que seriam os comportamentos? Que seriam métodos ou funções que ela faz, essa caneta. Essa caneta eu posso escrever no papel, posso rabiscar, posso destampar essa caneta, posso tampar. Ou seja, essas são os comportamentos que essa caneta pode fazer. Beleza? Só que tem mais um pouco sobre programação orientada a objeto. Quando a gente começa a programar em programação orientada a objeto, a gente usa um termo chamado classe. É aí que se inicia a programação orientada a objeto. Ah, Douglas, mas o que seria a classe? Vocês estão vendo essas duas canetas aqui? Essas duas canetas, elas têm algo em comum, se vocês for pararem para analisar. O invólucro é o mesmo que essa aqui. A tampa não é igual totalmente, mas é uma tampa. Essa tampinha aqui embaixo é a mesma que essa. Ou seja, elas quando foram feitas lá na fábrica, tiveram uma forma, ou seja, um molde para que essas canetas fossem criadas. Esse molde que a gente chama, essa classificação, seria chamada de classe, ou seja, temos o objeto caneta, mas a gente tem um molde para que ela seja feita. Esse molde a gente chama de classe, entendeu? E toda classe tem o quê? No caso, todo objeto tem o quê? Que eu falei para vocês. Característica ou atributos, comportamento, que seria métodos ou funções. Então, essa objeto caneta tem uma classe chamada caneta, que é a classe que eu falei, é o molde. Ela é objeto, mas ela tem o seu molde, que seria caneta. Esse molde a gente chama dentro da programação de classe. Então, a classe caneta, ela tem o quê? Quais são os atributos da classe caneta? Ela tem uma tampa, ela tem um invólucro e tem uma tampinha aqui embaixo. Tem uma carga. Essas são as características ou atributos. Qual seria o comportamento dessa caneta? Quais seriam as funções que ela faz, essa caneta? Essa caneta eu posso escrever, posso rabiscar,
Posso tampar ela e posso destampar. Ou seja, isso aí aqui seriam as funções dessa caneta. Então, repetindo, eu tenho uma classe que é caneta, eu tenho características ou atributos, um invólucro, a carga, a tampa, essa tampinha seriam as características, e os métodos ou funções que ela tem. Posso destampar, posso tampar, posso rabiscar e posso escrever. Então, essas partes que eu falei são as partes principais da programação orientada a objeto. Você tem que ter uma classe, sendo que essa classe tem que ter atributos, que são características, tem uns que chamam de propriedade também, tem que ter métodos, que seria a função, a funcionalidade da sua classe, você pode desenvolver uma função para ela, entendeu? E tem outros que falam de status atual, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que eu acho que para mim os principais são atributos e métodos, beleza? Uma das características importantes da programação orientada a objeto é que seu código pode ser extensível e reutilizável. Douglas, o que seria extensivo? Eu tenho essa classe aqui, caneta. Mas eu posso pegar um papelzinho aqui, uma etiqueta e colocar meu nome. Ou seja, esse extensivo é que eu posso adicionar mais coisas, posso estender mais características a ela. Então, eu posso colocar meu nome aqui para saber que essa caneta é minha. Em caso de eu perder, a pessoa vai ver meu nome e vai me devolver. Então, isso seria seria extensivo. Posso estender, posso colocar outras coisas nessa classe caneta. E o que seria reutilizável? Reutilizável, dentro do meu código, eu posso chamar essa classe quantas vezes eu quiser, entendeu? Ela não só fica presa ali em uma determinada parte do código, eu posso chamar ela várias e várias vezes. Quando eu chamo ela várias e várias vezes, a gente chama isso de instância. O que seria instância? Instância é você pegar uma determinada variável e essa variável receber um clone da sua classe. Aí, para ela receber o clone dessa sua classe, você tem que botar o parâmetro new. Por exemplo, eu crio uma variável a é igual a new classe caneta. Ou seja, eu peguei a classe caneta e criei um clone para que a minha variável a recebesse isso. Ou seja, a partir do momento que a minha variável se instanciou a classe caneta, ou seja, criou um clone da classe caneta, ela pode receber todos os seus atributos, que seria a tampa, o invólucro aqui, a carga. Ela consegue reconhecer todos esses atributos, porque eu instanciei, criei um clone dessa classe. Então, a partir do momento que você faz isso, ela consegue acessar todas as informações dentro da minha classe. Por isso que aqui fala que ela é uma das características que ela tem, ser extensível, que eu possa adicionar outros atributos a elas, e reutilizável, ou seja, eu posso criar instância, posso criar clones dentro do meu código para que eles possam ser utilizados várias e várias vezes, beleza? Com isso, concluímos que a programação estruturada e a programação orientada a objeto, ambas têm suas particularidades. Vai depender de como é o sistema e como será o seu entendimento em relação aos códigos do sistema. Então, eu concluo da seguinte forma. Você pode usar no seu sistema tanto programação orientada a objeto, tanto programação estruturada. Vai depender de como é o seu entendimento. Muitos falam que a programação estruturada ela é mais direta, entendeu? Compila, passo a passo, você vê o erro ali, show. Já a programação orientada a objeto, ela é mais usada no momento. Porém, tem alguns conceitos que é mais complexo de você entender. Eu não falei tudo aqui, mas a programação orientada a objeto, ela não se resume somente em classes, atributos, instância. Ela tem outras partes que eu não cabe agora entrar em detalhe, porque eu teria que fazer um vídeo completo sobre programação orientada a objeto. Mas tem a herança,
tem o polimorfismo, tem encapsulamento, tem interface, abstração. Isso são partes da programação orientada a objeto. Por isso que muitas pessoas acham que ela é complexa. Mas ela pode ser até complexa, mas ela é muito mais, vamos dizer assim, na minha opinião, eficaz, entendeu? Porque, como eu falei, quando eu crio uma instância de uma classe, eu posso utilizar ela várias e várias vezes. Já a programação tem isso, só que já não é de uma forma dinâmica. Uma outra coisa que eu acho também, ela pega o que a gente vive no nosso dia a dia, como um objeto caneta que deu exemplo, e coloca isso dentro da programação. Ou seja, isso facilita na hora de você desenvolver a classe, entendeu? Você pode pegar qualquer coisa, como eu posso pegar esse mouse aqui, entendeu? E explicar a programação orientada a objeto com esse mouse aqui, entendeu? Eu faço a classe mouse, aqui a característica dele, ele é azul, aqui em volta é preto, a função dele, ele desliza, entendeu? Ele clica, uma das funcionalidades. Então, eu posso explicar a programação orientada a objeto com qualquer coisa. Então, isso facilita melhor na hora do código, entendeu? Por isso que tem, na minha opinião, essa diferença da programação estruturada. Mas aí cabe você escolher se você vai desenvolver o seu código lá com programação estruturada ou com programação orientada a objeto. Então aqui não tem uma definição de qual é a melhor que eu vou desenvolver. Não tem. Aí cabe você escolher qual é melhor para você e para o seu entendimento. Beleza? Dúvidas? Como eu falei no início do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque lá nos comentários, eu vou estar vendo. Pode ter certeza que eu vou estar respondendo para vocês. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu passo o conhecimento que eu tenho para vocês e vocês passam o conhecimento de vocês para mim. A gente aqui sempre está aprendendo mais e mais, um pouquinho, e eu quero compartilhar o pouco que eu sei. A cada dia mais tô me capacitando, me qualificando para eu compartilhar isso com vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha lá no meu vídeo, entendeu? E até mais. Valeu!